Síndrome de burnout. Não é só o excesso de trabalho que pode causar a síndrome de burnout, mas o mau relacionamento com os colegas, a falta de reconhecimento, um ambiente de trabalho tóxico, também são as causas de burnout. O que são os sintomas, como fazer para prevenir? Entenda de uma vez por todas o que é essa tal de síndrome que passou a ser reconhecida como uma doença do trabalho pela OMS. Vem comigo. Olá, eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo as ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos começar entendendo o que significa a palavra burnout. Burn, é um verbo que quer dizer queimar e out quer dizer fora. Em português, a gente considera esse nome como esgotamento. Então, a gente está falando da síndrome do esgotamento. Essa síndrome é tão importante que em 2022, a Organização Mundial da Saúde classificou ela como uma doença dentro da classificação internacional de doenças. Até então, ela era estudada como uma possibilidade, como algo que era muito conhecido por todos, mas ainda não tinha um CID, não tinha um código para que o médico diagnosticasse a pessoa com burnout e desse então um atestado a partir desta situação, a partir desse conjunto de sintomas que a síndrome de burnout traz. Burnout é considerada uma síndrome do estresse crônico relacionado ao ambiente de trabalho que não foi bem gerenciado, né? Um estresse no ambiente de trabalho que não teve sucesso no seu gerenciamento, que foi algo que não foi visto pelas pessoas envolvidas nessa situação. Burnout não é uma doença, ela é uma síndrome. Por que ela é uma síndrome? Porque ela é um conjunto de sintomas. Inclusive, muitos sintomas do que você já viu sobre burnout, muitos sintomas do que você vai ver ou até de repente já está vivenciando ou já viu alguém vivenciando, você vai perceber que tem muita semelhança com outras doenças, com outros transtornos, porque justamente isso, burnout é um conjunto de sintomas que se assemelha a outras doenças, mas na soma desse conjunto de sintomas, a gente consegue diagnosticar e perceber que é burnout mesmo, né? E não é outra questão como depressão, como um transtorno de ansiedade ou até mesmo alguma doença do sono. Uma outra questão sobre o burnout é que ele está relacionado ao trabalho. Então, todos esses sintomas que fazem, que no conjunto são a síndrome de burnout, eles precisam estar relacionados ao ambiente de trabalho. A pessoa precisa sentir isso quando pensa no trabalho, quando está no trabalho, quando está se direcionando para o trabalho, não tem relação com as coisas da vida pessoal, né? Então, é uma doença ocupacional. Um terceiro ponto sobre burnout é que é crônico, não está relacionado a algo pontual, que apareceu do nada e logo desapareceu. Não, burnout é algo que já vem há algum tempo a pessoa lidando com isso até que chega um ponto que esgota, que transborda. E aí vem o tal do diagnóstico. E aí vale a pena a gente entender o que é o estresse. O estresse é um esforço que a gente faz para se adaptar a alguma situação. Pode ser uma situação positiva ou uma situação negativa. Conforme a gente vai acumulando estresse negativo para se adaptar a situações negativas, por exemplo, uma demissão, por exemplo, um bullying, um relacionamento tóxico, um excesso de demandas, um excesso de horas de trabalho, né? Conforme a gente vai acumulando tudo isso, a gente passa a ter então o estresse crônico que faz parte da síndrome de burnout. Por isso que burnout não é considerado uma doença, e sim um quadro de estresse permanente. Então é como se a pessoa vivesse o tempo inteiro naquela tensão, naquele estresse, né? Naquela coisa dos ombros enrijecidos, naquela coisa de levar uma vida que está sempre em alerta, né? Tá sempre prestando atenção no que tem por vir, porque é um monte de coisa ao mesmo tempo e chega uma hora que esgota, né? Então
é perfeita essa palavra de esgotamento emocional em relação ao trabalho. E aí a gente tem 3 níveis, 3 faces do burnout. A gente tem a exaustão, o cinismo e a perda de eficácia. Exaustão, cinismo e perda de eficácia. O que é cada um desses? A exaustão mede o cansaço físico e mental relacionado ao trabalho. O cinismo está relacionado à indiferença, ao descaso que a pessoa que está esgotada sente no ambiente de trabalho, né? Então, aqueles ambientes de trabalho muito hostil, onde as pessoas não se ajudam, onde tem uma questão muito forte de competição, né? De cada um por si, Deus por todos. Isso remete a um cinismo, né? A um descaso, a uma indiferença com os colegas, com os subordinados, com a equipe de trabalho. E a perda de eficácia é a redução da produtividade, né, do colaborador no ambiente de trabalho, porque imagine, né, cansaço mais indiferença, com certeza vai gerar uma baixa produtividade no ambiente de trabalho. E essas faces, elas estão presentes junto com vários outros sintomas. Então a gente tem a insônia, agitação psicomotora, dificuldade de se concentrar, mudanças no apetite, dificuldades em relação aos relacionamentos, então tem um isolamento social da pessoa. A gente tem também dificuldade em produzir, né? Então coisas que antes a pessoa fazia com prazer, com gosto, passa a não querer mais. E vários outros sintomas aí que a gente pode encontrar quando se avalia alguém que está apresentando um esgotamento emocional. E aí existem várias causas do burnout. A primeira delas, que é talvez a mais óbvia, é o excesso de trabalho. Então, uma jornada de trabalho de longas horas por um longo período de tempo pode sim causar um esgotamento. Eu sempre digo para os meus pacientes que nenhuma máquina consegue ficar ligada por um longo período na sua alta produtividade de produção, né, na sua alto nível de produção, sem ter uma manutenção, sem ter que resetar a máquina ou reiniciar essa máquina. Por que que o nosso corpo, por que que a nossa mente vai dar conta desse recado? Vai conseguir trabalhar longas horas, uma jornada intensa por um período de tempo longo, se as outras máquinas não conseguem? Qual a diferença? Né? Então a gente precisa do descanso, a gente precisa parar para almoçar, parar para dormir, tirar férias, curtir o final de semana. Tudo isso é importante para a gente fazer essas pausas produtivas, para daí a gente conseguir dar conta de voltar para o nosso ambiente de trabalho de forma saudável. Outra causa é a falta de conexão com o ambiente de trabalho. Então, quando a gente trabalha num ambiente em que as relações não são boas, não são saudáveis, ou as relações são doentias, né, são relações que causam sofrimento, também pode vir a causar esse esgotamento emocional. Outro ponto que causa burnout é a falta de recompensa. E aqui eu não tô falando só da recompensa financeira, mas eu também tô falando de uma recompensa de reconhecimento, de parabenização por um trabalho bem feito, de comemoração por uma conquista do time ou do próprio colaborador. Então, essa recompensa, ela faz parte do ser humano. A gente precisa de recompensas para se sentir valorizado, para se sentir bem, para nossa autoestima estar em alta, para que a gente possa dar conta dos momentos de baixa, dos momentos desafiadores que vão ter no trabalho. A quarta causa de burnout é a injustiça. Né? Talvez seja muito pior a gente ver uma pessoa, um profissional incompetente ganhando uma promoção do que a gente não ganhar esta promoção, né? Isso dói muito mais. Então, esse senso de injustiça, né? Essa questão de perceber que a empresa não tem um norte, não tem regras, né? As coisas são um pouco confusas e aí vem o senso de injustiça, também é um fator que pode sim causar burnout, ser mais um ponto que se soma a outros e
pode trazer esse esgotamento emocional. Um outro ponto é a falta de controle sobre o trabalho, né? Você ser tolhido, o profissional não ter liberdade de criatividade, de fazer do seu jeito, não ter autonomia também no seu ambiente de trabalho, minimamente que seja, né? Ou proporcional ao seu cargo. Isso também pode ser uma das causas do burnout. E por fim, uma outra causa do burnout é essa incompatibilidade de valores. O que quer dizer isso? É eu trabalhar num ambiente em que eu sinto que a empresa tem um jeito de funcionar diferente do meu. Valoriza práticas que eu não valorizo, né? Então, é como se a pessoa sentisse que o ambiente de trabalho ou a empresa não combina com ela. Então, gente, em resumo, burnout quer dizer essa soma de fatores de um ambiente ruim que gera aí uma dificuldade de viver a vida, que gera um estresse elevadíssimo, geram consequências muito impactantes na vida de quem está sofrendo e, por fim, gera essa incapacidade de seguir trabalhando porque o esgotamento tá tão alto, né? A pessoa já tá tão, quase muitas vezes fora de si, que não dá conta de continuar o seu trabalho. E aí acaba tendo uma necessidade de se afastar do ambiente de trabalho. Muitas vezes a vida pessoal continua indo muito bem, obrigada, quer dizer, entre aspas, porque afinal de contas, nós não somos seres inseparáveis, nós somos o mesmo que está trabalhando, é o mesmo que está curtindo a vida, mas não é a vida pessoal que está gerando essas situações no indivíduo, e sim a vida profissional. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por estar aqui comigo hoje.